Bom, pessoal, vou fazer o esquema que eu tenho feito nas últimas semanas. Vou ler a nota de aula com vocês, tá? As notas de aula com vocês. E vocês ficam responsáveis por fazer os exemplos e a gente tirar dúvidas quarta-feira em relação aos exemplos, tá bom? Essa semana a gente vai falar sobre dinâmica de sistemas. Apesar das notas de aula estarem bem extensas, né, sendo 17 páginas de notas de aula, nada mais as notas de aula nada mais são do que a gente vai extrapolar o conceito que a gente viu para partícula para um sistema de muitas partículas, tá? Justamente para a gente poder introduzir esses conceitos para a gente usar na próxima semana, a gente já vai começar a usar as noções em corpo rígido, tá? E aí, faltando, acredito, mais 2 semanas para acabar o curso, tá? Então a gente vai ver o dinâmica de sistemas e depois nas próximas 2 semanas a gente vai ver conceitos relacionados a corpos rígidos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro começando pela noção de aqui deu um zoom desnecessário. Bom, começando, a gente tem, na verdade, bom, a gente começa com a definição do que é o centro de massa, tá? A gente vai simbolizar aqui o centro de massa com estrela, né, o asterisco. Então, sempre que tiver S estrela ou S asterisco, eu estou me referindo ao centro de massa, né, P asterisco e assim por diante. Então, essa notação a gente vai usar para o centro de massa. Aqui eu estou com um sistema de N partículas, tá? Então, eu simbolizei por poucas, dá até para contar quantos tem aqui, mas vale para qualquer N partículas, né? Um sistema de N partículas discreto. Então, primeiro a gente vai ver esses conceitos para um sistema discreto, aí vai ver como é que eles mudam para um sistema contínuo, e na semana que vem a gente começa a ver as coisas para corpo rígido, tá? Então, aqui primeiro a definição do que é o centro de massa, né? O centro de massa de um corpo, o centro de massa de um corpo é como se eu tivesse esse corpo, toda a massa concentrada naquele ponto, tá? E essa é a definição de centro de massa. Ele, na verdade, é uma média ponderada, tá? Uma média ponderada pela massa de todas as posições das partículas que compõem o sistema, certo? Então, essa média ponderada aqui, 1 sobre m, né? M é a massa do sistema toda, a soma de todas as massas das partículas do sistema, e eu pego esse somatório da massa de cada partícula multiplicada pela posição de cada partícula, faço essa soma e divido pela massa do sistema, que são todas as massas somadas, tá bom? E aí eu vou ter que o V estrela, né, que é a velocidade do centro de massa, nada mais é do que a derivada temporal do S estrela. Nenhuma novidade aqui. Como a massa não varia com o tempo, eu tenho a derivada somente da posição e eu fico com a média ponderada para a velocidade. Então, a velocidade do centro de massa fica só a média ponderada da velocidade. Tá? A gente não vai estudar sistemas aqui que a massa das partículas varia. Na verdade, esse tipo de sistema é muito raro, então não vale nem mencionar aqui. E aí, consequentemente, a quantidade de movimento do sistema, né? A quantidade de movimento do sistema nada mais é do que a soma de todas as quantidades de movimento, certo? Só que eu tenho que a quantidade de movimento do centro de massa vai ser a massa. Esse mzinho aqui, sem o i, entendam como a massa do sistema, tá? Seria melhor, inclusive, eu botar o mzão, só que quando eu fiz as notas de aula, eu não me liguei nisso, tá bom? Esse m que aparece aqui é a massa do sistema todo. Tá? O, o momento, então, a quantidade de movimento do centro de massa vai ser a massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Então, se eu comparar a 182 com a 184,
né? 182 é a equação para a velocidade aqui, certo? Eu tenho que, na verdade, a minha quantidade de movimento do sistema vai ser igual à quantidade de movimento do centro de massa. Então, se eu tenho um sistema, a quantidade de movimento do sistema nada mais é do que a quantidade de movimento do centro de massa. Tá? Isso facilita bastante na hora de fazer as contas. Aí vem o exemplo 4.1, tá? Que é um sistema com 10 pequenas esferas girando, certo? E a gente vai calcular algumas coisas para esse sistema. Esse exemplo aí eu preciso que vocês façam para tirar dúvida, tá? Quarta-feira a gente tira dúvida sobre esse sistema, certo? Que eu calculo várias coisas. E aí eu venho dando aqui a definição do que seria o momento angular em relação ao sistema de partículas, certo? Então, o momento angular do sistema de partículas, né, que aqui é o centro desse sistema. Então, o momento angular do sistema em relação ao ponto Q vai ser dado pela soma de cada momento, né, de cada momento individual da partícula, né, cada momento angular individual da partícula, certo? Então, essa definição aqui é importante. E aí eu calculo as coisas aqui, peço para vocês calcularem aqui o momento angular, tá? E aí é interessante vocês calcularem isso para treinar. E seguindo aqui, eu começo a falar de energia, né? A energia cinética do sistema nada mais é do que meio do somatório da massa de cada partícula, velocidade de cada partícula, escalar a velocidade de cada partícula. Ou seja, o mv ao quadrado que a gente viu, né, para uma partícula, extrapolado para n partículas. Eu tenho que fazer esse produto para cada partícula, tá bom? Então, essa é a energia cinética do sistema. Se eu pego a energia cinética do centro de massa, a energia cinética do centro de massa vai ser meio vezes a massa do sistema e a velocidade escalar, velocidade de centro de massa, velocidade de centro de massa. Tá? Então, aí eu posso também encontrar a energia cinética para cada partícula em relação ao centro de massa. Né? Aqui eu estou pegando a energia do sistema, aqui em cima eu tenho a energia do sistema, que é essa velocidade em relação à origem do meu sistema. Né? Esse KS, essa estrela, vai ser justamente a minha energia cinética do sistema em relação ao centro de massa. Então, é de cada partícula em relação ao centro de massa. Mas, aí aqui essa construção é uma construção vetorial, tá? Você pode observar pelo desenho lá em cima, você consegue observar isso. E aí você tem que a velocidade de cada partícula é a velocidade do centro de massa mais a derivada temporal da posição de cada partícula. Isso, deixa eu autorizar aqui quem está entrando. E aí, isso aqui, essa relação, eu posso aplicar na equação lá de cima, na equação da energia cinética para o sistema, e aí eu fico com isso. Se eu fizer esse produto aqui, multiplicar esse produto, fazer essas equações, né, eu tenho que a velocidade do centro de massa é paralela à derivada do vetor aqui. Então eu fico com esse teorema aqui, esse sistema, que a energia cinética do sistema é igual à energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética do sistema em relação ao centro de massa. Esse teorema é particularmente útil quando você vai estudar algum tipo de movimento, por exemplo, um cilindro rolando, um plano inclinado, etc., que é mais fácil você achar isso aqui, né, que é a energia cinética de cada partícula em relação ao centro de massa, e achar isso aqui. E aí torna mais difícil você achar direto isso, mas você consegue achar isso com esse teorema aqui. Tá? Então a gente volta ao exemplo 4-1 aqui, eu aplico esse teorema, né, aplico as coisas para calcular justamente a energia cinética do ponto Q, né, e etc. Tá bom? Isso aqui é tudo, por exemplo, 4-1, então é interessante vocês olharem o exemplo 4-1 e tentarem calcular isso aqui, não é nada demais, tá?
Mas qualquer coisa, como eu falei, a gente tira a dúvida na quarta-feira. Aí eu tenho a energia cinética do corpo em relação ao centro de massa. Bom, agora eu vou começar a entrar no sistema contínuo. Tá? Quando eu troco o sistema discreto por sistema contínuo, eu troco, na verdade, os somatórios por integrais. Tá? Aqui, na verdade, eu dou um salto. Acho que faltou escanear alguma coisa aqui. Acho que faltou escanear alguma coisa aqui. Eu dou um salto aqui. Bom, eu vou olhar. Depois eu vou olhar, mas faltou umas páginas aqui. Deve ter faltado 2 páginas, uma ou 2 páginas aqui para eu escanear. Mas depois eu escaneio e coloco lá. Aqui eu já estou falando sobre o. Faltou. Faltou falar da. Tá. Depois eu escaneio e coloco lá. Então, isso aqui é a energia do corpo começando a entrar em sistemas discretos, tá? Em sistemas discretos, vai valer as mesmas coisas que a gente já viu, só que a gente vai substituir somatórios para os integrais, tá? Então, aqui eu já acho a energia cinética do corpo em relação ao centro de massa. Faltou as páginas que eu falava da velocidade, que eu falava da quantidade de movimento, mas as coisas que valiam para o sistema discreto também valem para o sistema contínuo. Então, por exemplo, a quantidade de movimento de um sistema contínuo também é a quantidade de movimento do centro de massa. Tudo que a gente viu para o sistema discreto vale também para o sistema contínuo. Mas essas páginas que estão faltando aqui, como eu falei, quando acabar aqui a aula, eu escaneio e disponibilizo para vocês, tá bom? Para vocês terem isso. Ou então eu escaneio tudo de novo e coloco lá, tá? Mas vou ver aqui. Se faltou muita página, se faltou muita página, eu escaneio tudo de novo. Então aqui eu tenho o mesmo teorema, né? Que a energia cinética do corpo é igual à energia cinética do centro de massa do corpo, mais a energia cinética do corpo em relação ao centro de massa. O mesmo teorema vale para corpos contínuos. Aí eu entro em sistemas de forças, tá? O conjunto das forças aplicadas aos pontos, né, os diversos pontos dos corpos, eu vou ter forças externas e forças internas. Né? Se eu tenho um sistema de muitas partículas, eu posso ter eu tenho forças internas e eu tenho forças externas. No corpo rígido, em geral, nos corpos, as forças internas se equilibram. Tá? Em geral, as forças internas se equilibram por causa de ação e reação. Ok? Então, em geral, as forças internas, sempre que você tem a resultante das forças internas, a resultante das forças internas vai ser zero. Então, a minha resultante vai ser só as forças externas. No corpo rígido, isso sempre acontece. Tá? Em geral acontece, mas no corpo rígido, por exemplo, isso sempre acontece. Então, apesar de eu ter forças internas, a minha resultante vai ser sempre igual às forças externas aplicadas no corpo, nunca as forças internas. Porque o somatório de todas as forças internas sempre dá zero, tá? Porque essas partículas, por exemplo, elas não estão se movendo, tá? Com a condição de rigidez do corpo rígido, essas partículas não estão se movendo, então eu tenho o somatório das forças internas sempre igual a zero. E aí eu falo do momento da força. O momento da força é a mesma coisa. O momento da força vai ser só o das forças externas. As forças internas também vai ser zero, porque essas forças se equilibram internamente. Né? Para um sistema contínuo, aí esse aqui eu tenho para o sistema discreto, 217. E para um sistema contínuo, eu passo a ter integrais. Ao invés de somatórios, eu passo a ter integrais. A resultante é igual à integral de todas as forças. E o momento da força é igual à posição vezes a diferencial de força, a posição de a posição em relação a um pedaço, né, desse corpo. Aqui eu escolho, por exemplo, pego um pedacinho desse corpo, por exemplo, um cubinho. Esse cubinho está sujeito a uma força infinitesimal, e aí eu integro a posição desse cubinho, produto vetorial, com a força infinitesimal que está sendo aplicada nele. Aqui, quando eu começo a falar de equações de movimento, aqui teve um erro de notação, tá, galera? Onde eu escrevi G, entendam P, tá? Isso aqui é a quantidade de movimento. É porque no embalo, fazendo as notas de aula, como o Tenebal usa G,
eu mudei tudo para P, porque eu não gosto desse G, aqui eu acabei esquecendo e ficou G mesmo, mas o G é a quantidade de movimento, é o P, né? Então aqui eu falo sobre as equações de movimento. Vale a mesma coisa, segundo a lei de Newton, vale para toda a mecânica clássica. Então, a quantidade de movimento do sistema derivado é igual a resultante do sistema, tá? Então, ou seja, MAI é igual a RI, tá? E a quantidade de movimento do centro de massa é igual ao resultante das forças. Então, a massa vezes a aceleração do centro de massa é igual ao resultante das forças, certo? Isso me dá 3 equações de movimento, ok? Porque um em cada componente me dá 3 equações de movimento em geral. Só que a gente já falou aqui sobre graus de liberdade, né? Se eu tenho um sistema, eu tenho grau de liberdade de 3n menos p, né? 3n n é o número de partículas e p são os vínculos cinemáticos, né? Então, é de se esperar que um sistema tenha mais do que 3 graus de liberdade. Ou seja, se o sistema tem mais do que 3 graus de liberdade, eu ter somente 3 equações de movimento, eu não consigo resolver completamente o sistema. Eu preciso de mais equações de movimento. Né? Lembra, lembra que eu preciso de uma equação para cada grau de liberdade que eu tenho. Né? Vocês viram isso em álgebra linear. Que para resolver o sistema, se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Se eu tenho 4 incógnitas, eu preciso de 4 equações e assim por diante. Então, faz-se necessário usar aquilo que eu falei para vocês lá, as equações de movimento de segunda ordem. Quais são as equações de movimento de segunda ordem? São as equações de movimento relacionadas ao momento da força, né, ao momento do angular, derivado do momento angular, mais esse produto vetorial entre a velocidade e a quantidade de movimento, certo? Isso a gente já viu, né, que são as segundas equações de movimento, e elas vão ser importantes para me dar mais equações de movimento, certo? Para conseguir resolver completamente o meu problema, porque eu vou ter mais do que 3 graus de liberdade, então eu preciso de mais do que 3 equações para resolver o meu problema. Tá? Então, para resolver problema de sistemas, normalmente eu preciso das equações de movimento de primeira ordem e as equações de movimento de segunda ordem, ou seja, eu preciso das equações de movimento das forças relacionadas à segunda lei de Newton, e eu preciso também das equações de movimento relacionadas ao momento da força. No caso de eu ter o centro de massa, né, esse ponto Q é um ponto qualquer. Se esse ponto Q for o centro de massa, isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque a velocidade, lembra que a quantidade de movimento do sistema é igual à quantidade de movimento do centro de massa. Então, isso aqui vai ficar. No caso de Q ser o centro de massa, eu vou ficar com VQ, vetor M, VQ. Ou seja, VQ é paralelo a VQ. Então, isso aqui vai dar zero. No caso do ponto Q ser o centro de massa, eu fico só com a derivada do momento angular sendo o momento da força. Ok? E aí, isso aqui me dá mais equações de movimento, mais 3 equações de movimento. Tá? Então, quanto mais graus de liberdade eu tiver no sistema, mais equações de movimento eu vou precisar usar. Normalmente eu vou precisar usar as de primeira e de segunda ordem para resolver os problemas. Tá? Aí aqui eu começo a falar de trabalho e energia. O trabalho, né? O trabalho é definido para ir de uma posição 1 para a posição tempo 1 para o tempo 2. O trabalho de 1 para 2 é o trabalho das forças externas mais o trabalho das forças internas. Ok? Sistemas discretos são descritos assim, o somatório da integral, e nos sistemas contínuos eu tenho uma integral dupla em relação à força e em relação ao deslocamento. Tá? Se eu tenho um corpo rígido, por exemplo, que a posição das partículas internas é fixa, eu tenho que o trabalho das forças internas é zero. Então eu não preciso me preocupar com o trabalho das forças internas, só com o trabalho das forças externas. Aí aqui eu dou uma forma alternativa para calcular o trabalho através do centro de massa, tá? E chega nessa equação aqui do trabalho, que está relacionado com a resultante das forças, o deslocamento do centro de massa, mais o deslocamento em torno do centro de massa, tá? Esse aqui pode ser particularmente útil para alguns corpos, que é muito simples
muito simples determinar qual é o centro de massa desse corpo. Essa equação particularmente é útil. A energia cinética vale o que a gente já viu, né? O teorema da trabalho-energia continua valendo. A energia mecânica do sistema continua sendo a mesma coisa. Se eu só tenho forças, se as forças externas são conservativas, etc., eu vou ter um potencial associado a elas. E o balanço de energia do sistema, que era o que eu tinha para uma partícula, continua valendo para sistemas também. Tá? Princípios de conservação, eu tenho que, se o meu corpo extenso está em equilíbrio, o momento do sistema é uma constante, né? Consequentemente, a velocidade do centro de massa também é uma constante. Se eu tenho, se o momento das forças resultantes é nulo, se o momento das forças externas é nulo, eu tenho que o momento angular ele se conserva, certo? O momento angular ele é constante. O momento angular do sistema em relação ao centro de massa é constante. Ok? E aqui eu falo em relação a um eixo, quando o momento das forças externas resultantes com respeito a um eixo é fixo em E, então o momento do sistema em relação a esse eixo vai ser constante. Ou seja, sempre que eu tiver o momento das forças sendo nulo em relação a um determinado ponto, a um determinado eixo, o momento angular do sistema em relação àquele ponto, aquele eixo se conserva, porque vocês podem lembrar da relação entre derivada do momento angular e momento da força. Conservação de energia cinética. Se o trabalho resultante de todas as forças é zero, né, é nulo, no determinado intervalo eu tenho a conservação da energia cinética. A conservação da energia mecânica acontece quando eu só tenho forças conservativas, assim como eu tinha para partículas. Então, apesar de estar extenso essas notas de aula, eu tenho repetição de muitas coisas que vocês já viram para a partícula. Então, não é nada demais, tá? É só para a gente dar uma introdução mesmo para começar a questão do corpo extenso, do corpo rígido. Corpo rígido, a gente vai ter a introdução da inércia, que é uma grandeza que tem que entrar na jogada, tá? Mas que a gente vai falar de inércia semana que vem, certo? Então, ficou faltando aqui algumas páginas para vocês. Eu acho que eu vou escanear de novo, que está bem mal escaneado isso aqui. Vou tentar escanear de novo melhor e botar tudo para vocês, as páginas que faltaram, tá? Porque faltou página aqui, eu pulei aqui algumas páginas. Você dá para ver pelas equações. Aqui 195, 196. Aí aqui tem 197 e aí pula para 206. Então tá faltando uma ou duas páginas aqui, tá? Eu vou escanear isso e vou colocar para vocês lá. Vou mandar no grupo e vou colocar no Moodle. Ou vou escanear tudo de novo. Vou decidir aqui. Se eu conseguir uma qualidade melhor de scanner, eu escaneio tudo de novo e mando para vocês de novo, tá bom? Então é isso. Eu preciso que vocês façam os exemplos, né? Como sempre, refaçam os exemplos que foram dados e quarta-feira a gente tira a dúvida sobre esses exercícios, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida em relação ao que eu falei hoje? Não, não, mestre. Beleza, gente. Então até quarta-feira. Façam os exemplos. Eu vou colocar as notas de aula de novo lá com as páginas que estão faltando. E aí, quarta-feira, a gente tira as dúvidas sobre os exemplos que vocês não conseguirem fazer ou ficarem confusos com alguma coisa. Beleza? Então é isso. Show, valeu, professor. Até quarta. Falou, gente. Até Valeu, mestre. quarta-feira.